Olá, sejam bem-vindos ao podcast Somos Todos IPCB, um espaço privilegiado para conheceres melhor a nossa academia e para responder às tuas questões relativamente ao Politécnico de Castelo Branco. Hoje vamos falar de saúde mental e para isso temos connosco a nossa convidada, Ana Raquel Ribeiros, psicóloga do Gabinete de Saúde Mental e Bem-Estar do IPCB. Ana, olá. Olá. Bem-vinda. Obrigada. Vamos começar pelo essencial. Por que é tão importante falarmos de saúde mental no ensino superior? É importante falarmos de saúde mental no ensino superior porque, de facto, os casos de ansiedade e de depressão, por exemplo, têm vindo a aumentar nos últimos tempos. A dificuldade em gerir a vida académica com a vida pessoal tem também vindo a ser maior e isto traz aqui algumas consequências em termos de saúde mental. Portanto, o jovem adulto tem sentido cada vez mais esta dificuldade em lidar com o stress do dia-a-dia, em lidar com a ansiedade do dia-a-dia e por isso é importante falarmos, porque isto vai afetar também a sua vida académica, por exemplo, o seu sucesso académico e a sua saúde mental. Sim. Dirias então que os desafios mais marcantes e mais importantes para os estudantes da nossa academia é efetivamente essa questão da saúde mental, é o facto de estarem num clima diferente, numa escola diferente? São vários desafios aqui, na verdade. Para já, a maioria dos estudantes é deslocada, não é, de casa. Logo aqui temos este grande desafio. Pela primeira vez, a maioria deles está a sair de casa, a sair do ninho, a sair de perto dos pais, dos amigos que sempre tiveram. E vêem-se muitas vezes sozinhos quando aqui chegam, não é? E há um conjunto de situações com as quais eles têm que lidar. Portanto, para além dessa distância, da saudade, têm que aprender a gerir, lá está, o seu horário, com a vida social que no primeiro ano é muito intensa, não é? E que é também importante. Esta parte para a sua integração, têm que conhecer pessoas novas, fazer amigos novos, que nem sempre é fácil também. Gerir atividades domésticas, enfim, gerir dinheiro, os gastos, não é? É uma grande responsabilidade e é muita coisa. E às vezes gerir aquilo que eles próprios vão sentindo, não é? Se calhar esta é a parte depois mais difícil. Incertezas, portanto, este stress, as preocupações que pela primeira vez têm, que nunca tiveram porque estavam em casa, é de facto um conjunto de desafios muito importantes e marcantes alguns. Dirias então que o principal objetivo é ensinar o estudante a lidar com estas questões todas, que são todas ao mesmo tempo, todas de uma vez, e que todos nós já passámos e todos nós passamos. Então, conta-nos um bocadinho mais, então, que tipo de serviços e de apoios é que os serviços de saúde mental e bem-estar do IPCB têm para os nossos estudantes? Ok. O Serviço de Saúde Mental e Bem-Estar do IPCB, portanto, neste momento, atualmente, somos três psicólogas. Fazemos consultas individuais, online ou presenciais, por exemplo. Temos sempre alunos que estão em Erasmus, temos alunos que estão na ESGIN, por exemplo, e que é mais fácil de ser online. Temos alunos, como o serviço está aberto o ano inteiro, seja na pausa do Natal, da Páscoa ou até do verão, portanto o serviço continua aberto e o ser online é uma vantagem. Temos a terapia de grupo, que também os alunos podem se inscrever, ou então nós próprios através de uma análise da situação, podemos integrá-los em terapia de grupo, porque alguns alunos precisam de desenvolver estas capacidades mais pessoais e sociais, e o grupo é um contexto fantástico para isso, na verdade. Temos tido também o Café Olio, que é uma plataforma online, onde os alunos, de forma anónima, podem falar com outros colegas sobre questões do dia-a-dia, aqui sempre com psicólogas também no terreno, para irem gerindo e perceberem ou identificarem situações que necessitem de um apoio, de facto, individual, fora da plataforma. Neste momento são os serviços que temos. Temos também o serviço de medicina para os estudantes deslocados, aqui e para os estudantes internacionais, mais para questões de, por vezes, nem sempre conseguem gerir as emoções, por exemplo, não conseguem dormir, por exemplo, também, e se calhar precisam de uma ajuda, de uma avaliação diferente e depois de uma ajuda farmacológica, em alguns casos. Então este médico existe para que possa avaliar a situação e dar outras estratégias.
Sim. Então, dirias que os serviços de saúde mental e bem-estar do IPCB conseguem, de alguma forma, adequar a resposta Sim. a cada caso de cada aluno, cada caso específico, Os sendo casos o são todos aluno avaliados. nacional, internacional, esteja ele na instituição ou fora da instituição. Portanto, o aluno pode chegar, pedir ajuda ao Gabinete de Saúde Mental e Bem-Estar do IPCB, que depois vocês adequam efetivamente a resposta Sim. a cada um dos casos. Falaste de uma coisa muito engraçada, que foi aquela questão do café ao olho. Os alunos, além de estarem online, podem falar com outras pessoas de uma Sim. forma anónima? Sim, é isso? sim, com a câmara desligada. Tem um avatar, portanto, um nickname também, para não serem identificados. Porque esta plataforma exige uma inscrição e nunca é o e-mail associado, por exemplo. Portanto, o aluno está completamente anónimo. Pode-se identificar se entender, não é? Mas pretende-se que seja anónimo, porque muitas vezes é difícil falar sobre os problemas. Existe esta questão também, é o estigma, não é? E há o autoestigma, na verdade. A própria pessoa pode sentir vergonha em falar sobre si, do que está a acontecer na sua vida, pode sentir-se culpada, por exemplo, pode achar que os outros vão senti-la como frágil, porque de facto esse estigma existe e na nossa sociedade ainda muita gente considera que quem procura ajuda psicológica é porque é fraco, é porque não tem coragem, é porque, enfim, ou é maluco, ainda se ouve-se dizer isso algumas vezes. E é preciso combater, não é? Então, o aluno, agora perdi-me um pouco, desculpa. Tranquilo. Então, sentes que para a própria academia também é importante explicar aos colaboradores e aos docentes da instituição e a todas as pessoas que efetivamente chamar por ajuda não é propriamente um problema, mas que é importante fazê-lo? Achas que a própria sociedade em que estamos inseridos e a nossa academia também precisa desse tipo de acompanhamento? Há algum serviço que se preste nesse sentido para outras pessoas que não os estudantes do IPCB, para ajudar a compreender melhor? Sim, portanto, há que falar sobre saúde mental, isso ajuda a combater o estigma, o preconceito. Há que haver diálogo, há que haver formação, informação, sensibilização. E neste sentido, nos últimos 2 anos, o serviço também organizou alguns webinars online, porque também é mais fácil uma pessoa a partir de casa poder assistir, para docentes, para não docentes, para estudantes também, sobre questões da saúde mental. Para quê? Lá está, para haver um espaço para que se possa falar sobre, porque falar sobre ajuda a compreender melhor e compreendendo melhor reduzimos o estigma também, não é? Portanto, pretendemos aqui aumentar a empatia de quem trabalha com os estudantes, não é? E também, na verdade, dotar professores e não docentes de ferramentas para lidarem com determinadas situações. Exato. É? Portanto, ao mesmo tempo que desmistificam um bocadinho o conceito da saúde mental e que efetivamente é importante termos este equilíbrio na nossa vida, também ao mesmo tempo que ajuda as outras pessoas que sentem que não precisam, mas há uma altura em que sempre alguém necessita de algum apoio, a desmistificar um bocado e a aceitar um bocado este contexto também. Sentes que os alunos recorrem ao gabinete porque têm necessidade de tentar equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida, neste caso de academia de estudante também? O principal objetivo é eles se sentirem equilibrados na sua academia? Sim, algumas situações têm a ver com isso. Dificuldade em gerir as tarefas todas que têm para fazer e com a vida pessoal. Mas também temos situações realmente ligadas à ansiedade. A ansiedade, alguns já trazem estas questões de ansiedade de trás, não é? Para outros é uma questão nova e assusta. O primeiro ataque de ansiedade é assustador, ou o primeiro ataque de pânico é assustador. Portanto, ajuda a irem, claro. Portanto, há questões também, agora estou a lembrar de relações interpessoais, relações amorosas, lutos por resolver, também ligadas a relações amorosas, por exemplo, dificuldades em fazer amigos, enfim. Depois há questões mais que às vezes também nos surgem, que vêm de trás. Sim. E o gabinete acompanha essas situações. Sim. E, então dirias que os principais sinais de alerta são esses que tu disseste. Quando é que tu sentes que é importante para um estudante procurar apoio no vosso serviço? Quando é que achas que... Então, eu acho não, é importante procurarem ajuda quando sentirem que, primeiro, aquilo que está a acontecer na vida deles está a ter impacto no dia-a-dia. Seja na alimentação, no sono,
na parte mais académica, no rendimento académico, por exemplo, na concentração, atenção, isto depois está tudo relacionado num isolamento, no perder o interesse em fazer coisas que antes gostava, estar com os amigos, por exemplo, deixou de ir ao ginásio, enfim, deixar de fazer coisas que antigamente fazia. Sei lá, há assim várias questões que é possível, quer colegas, quer professores e não docentes também consigam perceber. A própria semblante fica diferente. Mas o aluno deverá procurar, acho que primeiro, porque somos seres humanos, somos plásticos, não esquecer isso, temos a capacidade de nos adaptar e de sobreviver, não é? Portanto, tentar resolver sozinho, acho que é sempre importante. Quando não se consegue resolver sozinho, procurar este apoio. O apoio que podem ser os amigos ou a família. Mas também chega a um ponto em que pode não ser suficiente. E aí sim procurar ajuda profissional e está tudo ok com isso. Todos nós, em vários momentos da nossa vida, precisamos de o fazer. E sim, aqui o IPCB tem este serviço, não é? De forma gratuita, o estudante pode ser acompanhado. Sim. E se houver algum caso, é também possível aos outros elementos da academia, ou seja, outros amigos, até colaboradores docentes, não docentes, sinalizar alguém que sinta que precisa de ajuda, que não tem muito à vontade para o fazer sozinho, é possível falarem diretamente com vocês? Não, acontece, falam connosco sim, depois nós damos orientações, mas deve ser sempre o aluno, porque são maiores de idade. Não é? Quando é um aluno que está ainda na escola, aí sim é um encarregado de educação ou um diretor de turma, enfim, que sinaliza. Aqui não, portanto, devem falar com o estudante, reforçar esta ideia de que o IPCB tem este serviço, podem até dar os contactos e o estudante depois procurar-nos. Já aconteceu professores ligarem e perguntarem, porque estão preocupados, como funcionários também já aconteceu, mas depois são orientados e eles depois vêm. Sim. E os estudantes depois vêm e procuram ajuda. Sim. Sentes que cada vez mais importante falarmos sobre esta questão da saúde mental na academia, sem aquele estigma de estar associada a esta ou aquela situação? Ou seja, a saúde mental hoje em dia é tão importante que é transversal a tudo aquilo que são instituições de ensino. Sim, claro. E também no próprio trabalho, na própria vida, no próprio cotidiano. É importante alargarmos isto também a outras questões, até porque possivelmente alguém do próprio agregado familiar que esteja mais sensibilizado para a questão da saúde mental, ele próprio pode tentar criar ali alguns mecanismos para ajudar o seu educando, o seu filho ou a sua filha. Há situações que os estudantes não querem que os pais saibam que estão a ser acompanhados. Okay. Isto depende, lá está, depende sempre muito de situação para situação. Sim. Então, eu já falei com pais, mas sempre com autorização dos estudantes. Portanto, é isso. Mas portanto, o Gabinete de Saúde Mental e Bem-Estar do IPCB é efetivamente o sítio certo para os estudantes procurarem ajuda. Sim. Não só porque eles próprios têm que o fazer, portanto, têm que ser eles a dar o primeiro passo também, que todos nós podemos ajudar, ao mesmo tempo que cria mesmo um espaço privilegiado e até de alguma forma anónimo, em que apenas a pessoa conta, apenas o estudante conta naquele contexto, não tem nada a ver com o resto da academia, nem sequer com o seu agregado familiar. Estamos focados em resolver o problema de uma determinada pessoa de uma forma anónima. Sentes que é por aí? Sim, até porque nós próprios somos os responsáveis pelo nosso percurso de vida, não é? Sim. E para resolver também os problemas. Há problemas que não dependem de nós, aí não podemos fazer nada, mas há outros que dependem, nem que seja pela forma como os encaramos e vamos lidar com eles, não é? Isso tudo é trabalhado. Claro que este serviço é um espaço privilegiado só para o estudante, anónimo, confidencial, e é um espaço onde ele não é julgado, não é? E é através do diálogo e depois é incrível, eu já acompanho alunos há algum tempo, assistir à transformação, ao crescimento deles no fim do processo. Eu faço sempre esta questão, portanto, vamos imaginar, Ana, lembra-te do primeiro dia em que chegaste aqui e hoje. O que é que mudou? E é incrível, porque a pessoa, se calhar até passou o processo sem pensar nisso, mas naquele momento reflete sobre todo o percurso e vê tudo o que aconteceu e na pessoa que se transformou. Portanto, é mágico, é muito bonito. É sempre aquele momento que traz alguma emoção também. Claro. E sim, é muito positivo. E isso acaba por ser também uma mais-valia para todos. Sim. Não só para o estudante, como para pegando nós. Naquilo que há pouco estavas a dizer, da família, assim, isto acontece com todos nós. Se nós mudarmos,
Todo o resto também vai mudar. Isto vai ter impacto na família, vai ter impacto nos amigos, nas relações. E as pessoas vão se deparar com uma pessoa diferente e mais forte também, não é? Mais resiliente. Com mais vontade de enfrentar também o resto da sua vida profissional. Sim, também. Ana, obrigada. Vamos tentar fazer aqui um breve remate do nosso podcast, para os estudantes também tentarem perceber onde é que eles podem mesmo dirigir-se, onde é que eles podem encontrar mais informações, onde é que eles podem dirigir, onde é que os contactos estão disponíveis, como é que esse contacto é feito. Então, as informações que precisam estão no site do IPCB, no separador Viver, e diz lá mesmo Serviço de Saúde Mental e Bem-Estar. Pronto, o estudante pode dirigir-se aí e depois lá estão todas as informações sobre os serviços disponibilizados, há uma descrição e estão os contactos. Portanto, para marcar consulta, o estudante pode enviar um e-mail que nós registamos e entramos logo em contacto com o estudante, ou por telefone, que eu não sei o número de cor, mas será 272 339 9650 Talvez. Os contactos estão disponíveis na página do IPCB. Sim, estão inclusivamente aí também. O gap@ipcb.pt. Sim, que é o e-mail. Exatamente. Estão todas as informações aí. E, no fundo, até encontrarão uns manuais de autoajuda, portanto, que ajudam a lidar com as saudades de casa, dão ferramentas, portanto, a lidar com a ansiedade. Tem lá uns 4 ou 5 também folhetos sobre isso. Sim, que podem consultar e ler em qualquer altura. E relativamente ao horário de funcionamento do gabinete, acho que também é importante passarmos essa mensagem. Então, o gabinete está aberto das 9 às 5, e depois é uma questão de marcar as consultas de acordo com a agenda também dos técnicos, não é? E deles, que nem sempre têm uma semana folgada, claro, dias folgados. Ana, muito obrigada pela tua presença. É sempre muito importante falarmos com os estudantes sobre a questão da saúde mental e tentarmos, de alguma maneira, também desmistificar um bocado este conceito, que não é mau, muito pelo contrário. É muito bom quando nós pensamos que precisamos de ajuda e recorremos a ela, que na realidade não é bem uma ajuda, é uma autoajuda. Ajuda-nos a criar mecanismos para ultrapassarmos algumas questões. Pronto, este foi o podcast Somos Todos IPCB, dedicado ao episódio da saúde mental, com a Ana Raquel Ribeiro. Obrigada por terem acompanhado. Muito mais perguntas estarão por fazer, mas nós prometemos voltar depois com mais novidades. As informações estão todas em www.ipcb.pt. Até à próxima.